Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E o mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Pai bendito, na autoridade do teu nome, queiras aplicar essa palavra em nossos corações, Senhor, que toda potestade, que toda força maligna, Senhor, que tudo que se levanta do império das trevas contra o conhecimento da tua palavra, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, nós repreendemos toda altivez, todo pensamento, toda distração, e nós nos colocamos inteiramente na dispensação da tua graça. Os nossos corações querem, ó Deus, e precisam ouvir a tua voz nesta noite. Por isso, Senhor, das mais diferentes formas, por conta das mais diferentes necessidades aqui e onde quer que esteja alguém nos ouvindo agora, que o teu Espírito se manifeste, trazendo alegria e paz a este coração. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma visão distorcida. Geralmente, quando a nossa visão não está alinhada com a visão de outras pessoas, ou das massas, ou de outras situações, geralmente nós ficamos à margem daquela visão, ficamos alienados, ficamos por fora daquilo que está sendo processado, daquilo que está sendo trabalhado, aquilo que está sendo edificado na vida, ou proposto como edificação na vida de tantas outras pessoas. Por exemplo, o funcionário que porventura ele não está alinhado com a visão e a missão da empresa, naturalmente ele vai cometer muitos erros, porque ele ainda não compreendeu qual é a visão da empresa, e ele, não conhecendo a visão da igreja, ele desconhece também a sua missão. No reino de Deus não é diferente. A palavra de Deus diz que todos, indistintamente todos pecaram, e isso fez com que nós perdêssemos o alinhamento, fez com que nós perdêssemos a visão plena do reino de Deus, fez com que nós tivéssemos pensamentos e visões distorcidas, por vezes voltadas para nós mesmos, por vezes voltadas de uma forma egocêntrica, colocando Deus em segundo, em terceiro, ou talvez em último plano em nossas vidas. Eu encontro a palavra de Deus mostrando que Jesus estava juntamente com os seus apóstolos, com os seus discípulos, entrando em uma cidade chamada Betsaida. E esta cidade, vale lembrar que tanto ela quanto Corazim foram as duas cidades amaldiçoadas pelo Senhor. A palavra de Deus diz que se em Sodoma e Gomorra, que foram destruídas com a presença de sal, de fogo, de enxofre, de coisas que vieram para condenar aquela cidade, se os milagres que foram feitos em Corazim, em Betsaida, se a palavra que fora pregada nessas duas palavras estivessem dentro daquelas outras duas cidades, com certeza as pessoas inclinariam seus corações, teriam a visão correta do plano de Deus através do proposto pelo Senhor Jesus Cristo. O modo de vida dos cidadãos daquela cidade de Betsaida, daquele povoado, não estava nada alinhado, não estava nada agradando o coração de Deus, portanto também o coração do Senhor Jesus Cristo, em nada combinava com a proposta que Jesus veio do céu para trazer, porque os homens viviam cada um voltado para o seu bel prazer,
cada um focado naquilo que lhe trazia alegria, aquilo que lhe trazia contentamento, aquilo que porventura lhe trazia algum tipo de benécia, sem se preocupar com aquilo que, através dos profetas, através dos homens que viveram no passado em íntima comunhão com Deus, Deus havia revelado e Deus havia colocado em seus escritos para que todos pudessem segui-lo. Naturalmente, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que quando Jesus chegou a esta cidade, aconteceu algo de interessante. Algumas pessoas, como era comum, por onde Jesus passava, as multidões já ficavam esperando Jesus. Naturalmente, devia ter aquelas pessoas que o seu ofício era só descobrir a agenda de Jesus. Devia ser o tipo de repórter, os repórteres da época, que ficavam tão somente preocupados onde Jesus ia passar, e naturalmente eles anunciavam onde Jesus estaria em tal tempo, o que Jesus, ou quanto tempo Jesus ficaria em determinado lugar. E diz a palavra de Deus que as multidões corriam ao encontro de Jesus, as multidões queriam ver sinais, prodígios, queriam ver milagres, queriam ver a ação de Jesus Cristo, alguns por mera curiosidade, outros já pelo coração convertido e quebrantado, querendo agradar o próprio Senhor, e outros simplesmente porque faziam parte das multidões. Não é diferente nos dias atuais. Há pessoas que estão com a visão correta do reino de Deus, porque têm o seu coração alimentado pela palavra de Deus, pessoas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, outras pessoas que buscam ouvir a palavra de Deus como uma forma de autodefesa, para ter do que criticar as outras pessoas que professam o nome do Senhor, e outras simplesmente porque fazem parte da maioria, fazem parte das multidões, sem nenhum tipo de compromisso com a palavra e com o Deus da palavra. E eu encontro a palavra de Deus mostrando que está em Corazim, naquele momento, dificultaria o cego de ter uma visão ampla sobre o reino de Deus. E diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou em Corazim, versículo 22, chegou a Betsaida, chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Versículo 23 diz, e tomando o cego pela mão, levou para fora. Jesus poderia ter operado um milagre dentro de Betsaida? Sim, ele é Deus, mas ele não quis fazê-lo. Ele preferiu tirar o homem dos limites geográficos daquela cidade. Aquela cidade não era digna, aquela situação não era digna de receber um milagre da parte do Filho de Deus. As pessoas que haviam levado aquele cego para Jesus e as pessoas que conviviam dentro daquele contexto, eram pessoas que ainda não tinham a responsabilidade ou a visão completa sobre o reino de Deus, e tais pessoas, portanto, não expressavam aquilo que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus tira o homem da cidade para começar a trabalhar na sua vida. Jesus primeiro tira o homem de determinada situação pecaminosa. Jesus tira o homem de determinados entraves na sua vida, para começar a manifestar o seu poder, a sua graça. Muitas pessoas querem ver sinais, prodígios, muitas pessoas querem ver o derramamento da graça de Deus sobre suas vidas, uma mudança completa nas suas histórias. Pessoas que querem contemplar os milagres de Cristo nos dias atuais, precisam sair da sua Betsaida. Betsaida era o que nós poderíamos chamar hoje de zona de conforto, onde o pecado trazia satisfação, onde o individualismo trazia êxito para as pessoas, ou pseudo-êxito na vida das pessoas. Os amigos daquele cego pedem que Jesus o toque. Diferentemente daquele cego que estava em Jericó, o cego de Jericó, quando Bartimeu ouviu que Jesus estava passando, ele toma a iniciativa de gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
A Bíblia não traz o mesmo relato sobre a vida desse cego, não traz o seu nome, não traz outros detalhes, mas a Bíblia diz que este cego fora levado a Jesus através dos seus amigos. A iniciativa aqui foi dos amigos e não daquele cego. E em momento nenhum o texto bíblico diz que aquele homem pronunciou gritar o nome de Jesus, clamar pelo nome de Jesus, pedir a Jesus alguma coisa. Os amigos parece que estavam mais interessados na cura dele do que ele mesmo. A iniciativa daqueles amigos do cego moveu o coração do Senhor, mas não foi o suficiente. Há pessoas que querem que toda a sua família seja salva, pessoas que querem que todos os seus sigam a vontade do Senhor. Isso é bom, isso é importante, isso nos leva, nos desperta a uma vida de intercessão, orar uns pelos outros, pedir, clamar ao Senhor pela vida daquele nosso ente querido que precisa de salvação. Mas o ente querido, ele precisa se pronunciar diante do Senhor. Não é a fé do pai que salva o filho, não é a fé da mãe que salva a filha, mas a fé individual, intransferível. O fato de ser levado a Cristo não modifica a visão de ninguém, mas o que modifica a visão de alguém é permanecer na presença de Cristo. Aquele homem fora levado a Jesus, e se você percebeu o texto, Jesus tocou, fez lodo no chão, Jesus cuspiu, fez lodo, passou nos seus olhos, e o milagre não aconteceu por completo. É a primeira vez que a Bíblia fala de um milagre em duas etapas. Jesus olha para ele e diz assim: você vê alguma coisa? E o que ele responde para Jesus é: sim, eu vejo os homens, porque eu vejo como árvores que andam. Em que escola aquele cego aprendeu que árvores andam? Em que lugar do universo é pregado que árvores andam? Aquele homem estava totalmente com a visão distorcida. Ele estava na presença do Senhor, mas ele não permanecia na presença do Senhor. O seu coração ainda não havia compreendido o que era ter sido levado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus separa o homem do seu habitat. Jesus tirou o homem daquilo que era a sua zona de conforto. Para intervir com poder na sua vida, Jesus tirou o homem de Betsaida. Jesus pegou aquele homem e o retirou daquela cidade, embora possivelmente algumas pessoas, ou quem sabe uma multidão também seguiu, mas Jesus não fez dentro daquela localidade, dentro daquele espaço geográfico, porque aquele lugar e as pessoas que conviviam ali não eram dignas, não valorizavam a presença de Jesus, e até alguém que estava sendo levado a Jesus para ser curado, era alguém que precisava de uma intervenção de Jesus em duas etapas. Em quais outros momentos da Bíblia você encontra Jesus curando alguém em duas etapas? Geralmente quando alguém chegava com uma enfermidade, Jesus dizia: seja feito conforme a tua fé. Quando os apóstolos chegaram à porta formosa do templo e viram aquele homem ali sentado pedindo esmola, eles também fizeram a mesma coisa. Conforme a tua fé, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem assim fez. A Bíblia diz que os apóstolos, quando presos, Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam louvores ao Senhor, e de repente, instantaneamente, de uma forma efusiva, de uma forma instantânea, as cadeias se romperam. Mas na vida desse homem, a Bíblia diz que o milagre foi dividido em duas etapas. Nem mesmo dentro da sua cidade Jesus quis operar aquele milagre, mas Jesus o levou para fora, porque há momentos na nossa vida que, se nós não sairmos do contexto em que nós estamos vivendo, nós não podemos lograr êxito, nós não podemos aprender, nem visualizar os milagres de Cristo em nossas vidas. Às vezes queremos que Deus intervenha com poder em nossas vidas. Às vezes nós oramos: Senhor, nós queremos melhorar, nós queremos a Tua provisão, nós queremos que Tua
bondade, a tua graça esteja sobre nossas vidas, mas nós não queremos abrir mão da nossa cegueira. A nossa visão, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir faz com que Deus não queira, embora possa, mas Ele não queira agir dentro daquela situação. Em nenhuma outra parte da Bíblia, Jesus mandou que alguém saísse do seu lugar para que Ele operasse o milagre. Mas quando alguém está num lugar que não comporta a vontade de Deus, Deus o chama. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Elias, depois daquele grande e triunfante episódio contra os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele se escondeu numa caverna. E o que é que Jesus falou? O que é que Deus falou para Elias? O que é que você está fazendo aí dentro, Elias? Para eu manifestar o que eu tenho na sua vida, saia da caverna, sai da tua Betsaida, sai do teu esconderijo. Via de regras, quando alguém que conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, quando alguém está em pecado, a primeira coisa que acontece é que a pessoa começa a se afastar de tudo e de todos, como que querendo se esconder do próprio Deus. Assim foi com Adão, assim foi com Eva, e essa cadeia genética passou para as nossas vidas. Quando nós não estamos bem com Deus, nós queremos nos esconder de tudo e de todos, não queremos que as pessoas nos vejam, não queremos que as pessoas saibam sobre nossas vidas, porque o que nós fazemos, o que nós exercitamos, aquilo que está dentro da nossa Betsaida, aquilo que está no nosso habitual, não glorifica o nome do Senhor. Mesmo na presença de Jesus, o cego teve uma visão distorcida. Já viu pessoas que dizem assim, como o fariseu: Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de todas as coisas, eu faço isso, eu faço orações, eu faço isso, eu faço aquilo, e apresenta diante de Deus o seu currículo, como se isso impressionasse o próprio Deus, e como se Deus não conhecesse todas essas coisas. Estar na presença do Senhor deveria ser sinônimo de uma vida diferenciada, mas estar na presença do Senhor e não permanecer na presença do Senhor, isso não quer dizer nada, aliás, quer dizer muita coisa, porque aquele que peca sem saber a palavra de Deus, aquele que peca não conhecendo as Escrituras, ele é punido. Mas aquele que peca conhecendo as Escrituras, ele é indesculpável. Você pode estar dirigindo em uma determinada cidade desconhecida e de repente você pegar uma determinada via, uma determinada rua e descobrir através do guarda que você entrou na contramão. Isso, você conhecendo ou não a cidade, não significa que você está isento de uma punição se o guarda quiser, ou se o agente de segurança naquele momento quiser usar de justiça contra você. Mas quando você conhece a sua cidade, por exemplo, hoje o trânsito aqui nesta rua é da minha esquerda para a direita, nesse quarteirão aqui da igreja. Se alguém vier de lá para cá, por ser algo bastante conhecido, ele já está cometendo uma infração. Ele é indesculpável. Se ele mora aqui, se ele conhece aqui, ele sabe o que está acontecendo. Mesmo na presença de Jesus, aquele cego, ele teve uma visão distorcida. Ele confundiu homens com árvores. Isso demonstrava que ele não estava curado. Há pessoas também que entram ou se apresentam para o Evangelho, chegam mais perto da realidade da palavra de Deus, mas ainda não estão curadas. Um dos grandes pilares da salvação da palavra de Deus é a garantia de que em Cristo, a morte de Cristo nos poupou do inferno, desde que
confessemos os nossos pecados ao Senhor, desde que deixemos os nossos pecados, desde que sejamos lavados no sangue de Cristo Jesus. Eu tenho visto pessoas das mais diversas idades e faixa etárias, pessoas que têm medo de perder a salvação. É uma coisa incrível, como que alguém tem medo de perder a salvação, se a salvação não depende do homem? Se alguém tem medo de perder a salvação, é porque não acredita ainda na chamada graça de Deus. A visão está distorcida. Deus vai me salvar de acordo com o que eu faço, e isso é uma visão distorcida. Eu estou dentro da igreja, mas eu ainda não recebi a visão correta. Boas obras não geram salvação, mas a salvação tem por obrigação gerar boas obras. Todo aquele que é salvo, ele precisa ter um coração transformado. Aquele homem estava vendo homens como se fossem árvores. Ou seja, aquele homem não estava vendo as pessoas na sua essência. Quando não olhamos o homem na sua essência, nós demonstramos a nossa cegueira. Somos incapazes de entender a essência do ser humano. Quando nós mesmos já colocamos sobre determinadas pessoas um carimbo de que não tem jeito para aquelas pessoas, quando nós abrimos mão de confiar na graça de Deus sobre a vida de determinadas pessoas, quando achamos que as obras das pessoas são tão más, tão ruins, cruéis, que de forma alguma elas poderão ser alcançadas pela graça de Deus, quando já antecipadamente condenamos as pessoas, nós demonstramos estar na presença do Senhor sem permanecer na presença do Senhor. Pastor, mas eu tenho pouco tempo de convertido. Ora, a Bíblia fala de um novo convertido, é o relato mais rápido de um homem que conheceu Jesus, entregou a vida a Jesus, e em seguida morreu. As suas palavras foi: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. A Bíblia não fala mais nada sobre esse homem, a não ser o que Jesus pronunciou para ele ali do lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que aquele homem fez digno de salvação? O homem estava ali condenado, a última coisa foi a sentença de morte. Aquele homem olha para a cruz e vê o Filho de Deus, acredita que ele é o Filho de Deus, e ele diz: quando entrares no teu reino, eu confesso que tu és rei. Se tu tens um reino, tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero estar contigo, eu quero estar do teu lado. Aqui eu estou pela dor, mas eu quero estar no teu reino de amor. Aquele homem disse: eu estou vendo homens, mas eu vejo como árvores. Talvez você esteja vendo homens como árvores. Para que servem as árvores? É interessante que quando a gente é criança, a coisa é tão complicada. Eu me lembro que nas aulas de ciência eu tinha maior dificuldade de saber os benefícios das árvores. E eu estudava muito para descobrir que as árvores produzem sombra, frutos, madeira. Hoje todo mundo sabe disso, mas quando a gente é criança, a gente tem dificuldade de aprender tudo isso. A gente começa a aprender porque tudo na nossa cabeça é novo. Quando aquele homem diz: eu vejo os homens como se fossem árvores, não, homens são homens, não são árvores. Se você olha para os homens como se eles fossem árvores, se você olha para as pessoas buscando algum tipo de crédito, em que eu posso me aproveitar dessa pessoa, essa pessoa passou a ser árvore para você. O que as pessoas podem produzir em meu benefício? Eu vejo as pessoas como árvores, eu vejo as pessoas me aproveitando das pessoas. O reino de Deus não é para os aproveitadores, o reino de Deus é para os súditos, para aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, aqueles que se derramam na presença do Senhor em espírito, em verdade, em verdadeira adoração. E onde estavam os amigos daquele homem?
quando o milagre começou a se processar na sua vida? Possivelmente do seu lado. A Bíblia não traz nenhum tipo de relato. Não diz que aqueles amigos falaram alguma coisa, se aqueles amigos disseram para ele: você errou. Ou se aqueles amigos ficaram envergonhados, porque levaram a Jesus um homem que sequer, depois de tocado nos seus olhos, podia enxergar os homens como homens. Onde estavam os amigos? Os amigos possivelmente estavam ao seu redor, mas não podiam fazer nada, porque a visão quem dá é o próprio Deus. Os nossos amigos podem nos ajudar em determinadas circunstâncias, mas a visão espiritual, a visão interior, só quem pode dar é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A sua visão, a visão daquele cego, só é aperfeiçoada quando ele confessa o que vê. Volta lá no texto para você ver que coisa bonita. Eu estou caminhando já para o final. Versículo 24, levantando os olhos, ele disse: eu vejo os homens, pois eu os vejo como árvores que andam. Jesus deve ter pensado assim: não adiantou nada ter colocado cuspe no teu olho. Você não está vendo nada, homens parecendo árvores. Aí Jesus, diz a palavra de Deus, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e conseguia distinguir tudo. Mas interessante que ele só passou a distinguir tudo depois que ele confessou. E o que é que ele confessou? Vejo homens como se fossem árvores. A palavra pecado significa errar o alvo. O que é que aquele homem estava dizendo para Jesus? Eu estou errando o meu alvo. E quem erra o alvo, a palavra hamartia, errar o alvo significa pecar. Ele estava dizendo: eu estou pecando, ou seja, eu estou errando o alvo. Eu estou olhando para os homens e vejo os homens como se fossem árvores. Eu sei que eles têm vida, mas eles são árvores. Jesus toca de novo, e depois que Jesus toca, agora a sua visão é restabelecida, agora a sua visão é ampliada. Jesus pergunta a ele: vês alguma coisa? Falar do que se vê gera segurança. O que é que você vê? O que é que você vê lá no seu interior? Onde, em momentos e situações onde se encontram apenas você e Deus. Quantas vezes você tem chegado diante do Senhor e tem reclamado, e tem chorado, e tem dito a Deus que não aceita, porque as coisas aparentemente andam erradas, parece que tudo de ruim cai sobre a sua cabeça, parece que só chove em cima do terreno, do quintal do vizinho, no seu quintal parece que foi estabelecida uma sequidão de estio, parece que é um grande deserto, no deserto também se anda, no deserto também tem vida. Quando a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas, não algumas, não apenas as confortáveis, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são todas. Portanto, se está acontecendo alguma coisa aparentemente ruim na sua vida, Deus já está trabalhando em seu favor, creia nisso. Se está acontecendo alguma coisa desconfortável, Deus já está trabalhando em seu favor. A nossa visão é que Deus só trabalha quando tudo está doce, quando tudo parece mel, quando todas as coisas parecem satisfatórias, e não é assim. No reino de Deus não existe vitória sem luta. Bote isso na sua cabeça. Lá no reino do capiroto existem pseudos vitórias, enganosas vitórias sem lutas. As pessoas fazem uma oferenda lá e sacrificam a vida de A ou de B, ou colocam a foto de A ou de B para ter uma intervenção espiritual sobre a vida daquela pessoa, e muita coisa acontece lá. Mas no reino de Deus, primeiro, a visão precisa vir
depois de uma confissão sincera, aquele homem estava dizendo: Jesus, eu vejo de uma forma errada, e quando eu olho para os homens, eu olho para os homens com um olhar de proveito, eu vejo os homens como se fossem árvores. Somente depois que ele confessou, Jesus toca novamente nos seus olhos. Jesus aperfeiçoa a sua visão distorcida depois dessa confissão, e a sua nova visão agora deveria levá-lo a afastar-se de Betsaida. Lembra que no início eu falei para você, o texto é bem claro quando diz que quando os homens levaram Jesus, por favor, toque neste homem, Jesus, cure este homem. Primeira coisa que Jesus fez foi tirar aquele homem de Betsaida. Não, sai daqui da dimensão geográfica, daqui para lá eu não vou fazer, porque aqui não é digno de que eu faça alguma coisa, porque ainda que eu faça, eu não serei glorificado aqui pela vida dessas pessoas. Tirou para fora da cidade. Depois que Jesus cura por completo, versículo 26, e eu quero terminar aqui. Jesus mandou ele para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, não entres na cidade. A sua visão estava distorcida, porque você estava convivendo com pessoas de visão distorcida. Há alguns adágios populares que exemplificam muito isso. Passarinho que anda como morcego dorme pendurado. Cuidado com as suas companhias. Cuidado com as suas companhias. Jesus tirou aquele homem de Betsaida e disse: não entre mais em Betsaida. Existem por vezes situações e pessoas das quais nós precisamos nos livrar. Precisamos abrir mão, precisamos deixar que estejam indo, para que essas pessoas não nos induzam ao pecado, para que essas pessoas não nos induzam a pensarmos que tais pessoas são árvores que vivem em nosso benefício. E para concluir, não somente o desejo dos amigos, mas a confissão sincera diante de Jesus é que deu ao homem uma visão perfeita e completa do reino de Deus. Talvez alguém te trouxe a Jesus. Talvez alguém te falou de Jesus em algum momento da sua vida e você acreditou nesse Jesus. E você o confessou como seu Senhor e Salvador. E isso foi muito importante, mas muito mais importante agora é você permanecer na presença desse Senhor. A palavra do Senhor diz através de Tiago que aquele que crê e duvida é semelhante à onda do mar. Muitas pessoas dizem: quando eu me converti, a minha vida com Deus era uma vida perfeita, eu acreditava, eu orava, eu buscava a presença do Senhor, eu jejuava, eu fazia propósitos. E o que aconteceu com você? Mas o meu pastor não me incentivou a isso, o meu líder não me incentivou a isso, a minha igreja não me incentivou a isso. Você não foi salvo pelo pastor, pelo seu líder ou pela sua igreja, você foi salvo no sangue de Jesus Cristo. Se a sua visão está deturpada, você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu vejo os homens como se fossem árvores. Deixe Jesus tocar realmente nos seus olhos, mas não volte para Betsaida. Não tenha saudade daquilo que já te fez chorar em forma de pecado na presença do Senhor. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus e vamos orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, aqui, em quaisquer outros lugares onde a tua palavra estiver chegando, tu és Deus suficiente para convencer e converter cada coração. Pai, em nome de Jesus, se há algum pecado oculto dentre nós aqui presentes e os que estão, ó Deus, a nos ouvir, o que virão a nos ouvir, se há algum pecado oculto, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos a visão completa, perfeita, para que nós possamos, ó Deus, ver a tua glória e manifestar louvores ao teu nome, como somente a ele é devido. Nós te somos gratos, porque confiamos no teu poder, confiamos no teu amor.
Por isso, Pai, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.